Olá, meus irmãos! Esse dia de chuva gostoso e nessa semana importante que nós estamos vivendo no Brasil, esse dia da transfiguração do Senhor, dessa teofania, nós precisamos também manifestar a presença de Deus a favor da vida, contra o aborto. E nós da comunidade Recado queremos contribuir também com esse assunto tão importante, nós não podemos nos omitir. Então peço que você veja esse vídeo até o final. Nós separamos alguns trechinhos de vídeos formativos de pessoas maravilhosas que vão falar ao seu coração. Deus abençoe. Esse amor que acontece no despertar da manhã. O IPAS ele foi fundado na década de 70 na Carolina do Norte. E qual foi o papel do IPAS? Foi substituir o que a USAID fazia. A USAID é a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional. Fato é que quando a Fundação Rockefeller começou a trabalhar para diminuir o crescimento populacional do mundo, ela dividiu o início dos seus trabalhos em 3 fases. A primeira em relação a estudos demográficos, para mostrar que estava tendo um aumento da população mundial. O segundo foi colocar institutos, centros de planejamento familiar no mundo todo, incentivando a inserção de DIU, esterilização forçada nas mulheres. Enfim, isso pode ficar para uma outra audiência, eu não posso explicar tudo agora. Mas o terceiro período do Conselho Populacional, que é ligado à Fundação Rockefeller, para diminuir o crescimento populacional no mundo, foi um lobby junto ao governo norte-americano, na época o presidente Nixon, para dizer que o aumento da população, principalmente nos países em desenvolvimento, trazia sérios riscos para a segurança interna dos Estados Unidos. E aí, o que o presidente faz? Dentro da USAID, que é essa agência internacional, Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, ele cria um departamento para assuntos populacionais. E esse departamento recebe, aproximadamente em 15 anos, 1,7 bilhões de dólares para frear o crescimento populacional no mundo todo. Esse plano só perdeu para o Plano Marshall, que foi a maior ação da USAID, que reconstruiu o continente europeu no pós-guerra, para a gente ver o tanto de dinheiro que a gente está falando. E aí, a gente começa a entender de onde é que vem isso. Essas ONGs pró-aborto, elas fazem manual para o jornalismo, está ali. Não sou eu que estou inventando. Se vocês lerem as coisas que está escrito ali, elas dizem o que a gente vê na mídia é o que está no manual. Isso é um absurdo. E olha como é a mídia. Intelectuais defendem lei de aborto na Argentina. Alguém acha que é possível eu aparecer como intelectual? Meu sonho é aparecer no Globo como intelectual. Nunca vou aparecer, porque a minha causa não me traz como intelectual. Não há epidemia de internação para aborto. De onde é que vêm esses números a favor da liberação do aborto? De um estudo de 94 e aquele que eu apresentei de 2015. Eles chutam, é chute, que 12,5 é subregistro, a proporção é de 25, e aí eles chutam que basta multiplicar isso por 5. Isso é chute. Eu posso dar uma aula de 2 horas sobre isso. Isso não está embasado. Então, quando vocês veem esse número de 1 milhão, qual é o cálculo? 200 mil vezes 5. Mentira! Isso não está embasado. Aqui é a forma de fazer o cálculo. Quem quiser depois pode utilizar. E agora a gente vem para o número real. O número não é meu, é do Ministério da Saúde. Não sou eu que estou inventando. Quando a gente vai ano a ano, olha a quantidade de aborto. 2014, 40, 2015, 56, 2016, 46. Esse é o número de morte por aborto. E aí se fala em 1.000, 2.000. Um dia desse, uma advogada falou na CBN, 50 mil. 50 mil é o número de morte de mulher em idade fértil. E aí a gente vem, dados da Prefeitura, editorial meu no Globo, que eu mostrei que a mortalidade materna do Rio de Janeiro estava disparando. E o motivo? Falta de médicos, falta de obstetras. Hoje em dia você só tem 4% de pré-natais de obstetra, tudo feito por enfermeira. Isso é um absurdo, é por isso que a mortalidade materna está aumentando. E aqui a gente tem um número, é um número africano, de 84 por 100 mil.
Isso é um absurdo. Agora, não é para o aborto, porque quando a gente vai para a estatística, não é minha, é da prefeitura. Olhem ali, o aborto, ele está em quarto. Aborto é pouco. Nesse mesmo estudo eu não trouxe aqui, porque agora sempre que quer se convencer alguma coisa, você fala preta, pobre, não sei o quê, virou um chavão. Sabe quem menos morreu? As pretas, nesse mesmo estudo. Foram as brancas. Não estou inventando. Peguem o estudo da prefeitura. Quem mais morreu foram as brancas e pardas. É importante falar isso, porque a saúde pública ela é ruim para todos. Não há discriminação para um tipo específico. É ruim para todo mundo. Eu sou médico da saúde pública. Não é ruim só para preta. Não há discriminação. Quando chega lá, a gente não fala, pô, essa aqui vai morrer porque é preta. Aquela ali não vai porque é branca. Isso não existe. Vocês estão achando que médico é quem? Está se fingindo ouvir as partes, mas, na realidade, o que se está fazendo é legitimar o ativismo que virá em seguida. A prova disso é que os que defendem o reconhecimento do aborto como direito tiveram bem mais do que o dobro do tempo e bem mais do que o dobro de representantes do que os que defendem a posição contrária. Isso não respeita o princípio do contraditório que está expresso na Constituição Federal, cujo artigo 5º, inciso 55, estabelece que aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório, a igualdade das partes no processo e a ampla defesa. Esta audiência, ao contrário, é parcial. A própria maneira pela qual está sendo conduzida viola a Constituição. Um exemplo bem perto da gente foi a questão do Uruguai. Lá, eles usaram dessa artimanha de colocar o número de abortos lá em cima para conseguir sensibilizar a opinião pública e legalizar. Para os senhores terem uma noção, eles chegaram a afirmar que no Uruguai tinha 150 mil abortos. Daí eles tiveram que se retratar, porque daí fazia conta pelo número de mulheres em idade fértil, não dava certo, não casava. Daí eles se retrataram, falaram em 50 mil, 33 mil. Daí chegaram num consenso aí de que 33 mil. Bom, fato é que em 2012, em dezembro, o aborto foi legalizado no Uruguai. Em 2013, quantos abortos? 4.500. Onde estão os outros 29 mil abortos? E aí, gente, olha, eu vou falar, é verdade, isso está nos jornais do Uruguai, os senhores procuram. Que teve um senhor do Ministério da Saúde que teve a capacidade de ir na imprensa e fazer a seguinte frase, a seguinte afirmação. Os senhores estão vendo como a legalização do aborto diminui a sua prática? Como se ninguém tivesse capacidade de raciocinar e de pensar que esses 29 mil abortos não existiam. Mulher nenhuma, eu ia abortar, mas agora eu não vou mais porque o aborto foi legalizado e eu desisti. E outra coisa, o aborto legal não é tão seguro assim. Números do Ministério da Saúde. É por isso que eu quero mostrar que são problemas de saúde pública. Em 2015, houve 3 mortes por aborto legal, no número de 1.600. Vocês sabem quanto que isso dá em taxa? 170 por 100 mil. Sabem quanto que é normal? 64. O aborto legal no Brasil é 3 vezes mais inseguro do que o parto, do que a mortalidade materna. Por quê? Porque são feitos... Quais são os médicos que vão se dispor a fazer isso? Será que o médico com a alta classificação vai se dispor? Mesmo o aborto legal é inseguro. E eu esqueci de contar uma coisa para os senhores, que Bernard Nathanson ele dizia que o importante era envolver a mídia, porque daí em todos os espaços, em todos os jornais, ia aparecer os números deles. E ele fala que nenhum jornalista nunca chegou para ele e falou, olha, então o senhor me mostra, por favor... Opa, outro não, né, senador? O senhor me mostra, por favor, onde é que tem 1 milhão de abortos? Aqui nos Estados Unidos? Não, nunca ninguém perguntou para ele. E aí as pessoas passavam a reproduzir o discurso. E uma mentira contada 1000 vezes tem a credibilidade de uma verdade. Uma meta-análise de 2017 mostrou que o risco de morte entre mulheres com aborto natural ou induzido é maior do que entre aquelas que pariram. Então, você provocar o aborto, estou falando de forma legal, no hospital com médico, isso é perigoso, é mais perigoso do que deixar parir. E olha que parir já é muito perigoso. A espécie humana, a fisiologia do parto, comparada com os outros animais, ela é muito perigosa.
Aqui está uma meta-análise sobre esse assunto, e eu não estou falando meta-análise de revistas brasileiras e tal, estou falando meta-análise de revistas internacionais, mostrando isso. Aí está a referência para quem quiser. E a gente vai vendo aqui, naquele gráfico ali, que passando o passar dos anos do aborto, a mortalidade ela é sempre maior para o aborto comparado com quem não abortou. Revista Lancet, mais uma vez, uma das revistas mais prestigiadas do mundo, mostrando que o tromboembolismo venoso, após o aborto induzido, é grande, muito maior do que comparado com quem não abortou. Então, você abortar traz riscos. Ora, é fato evidente que, desde 1988, nunca houve controvérsia alguma sobre a constitucionalidade da norma impugnada. A controvérsia foi artificialmente fabricada no voto do habeas corpus 124.306, redigido pelo ministro Barroso, ex-advogado de organizações que defendem a despenalização do aborto. Até o voto, não havia, em qualquer obra de direito constitucional ou penal, nenhum registro de suspeita de inconstitucionalidade da norma. Terceira colocação. O Supremo Tribunal Federal não pode legislar. E, neste caso, já não estamos nem mais falando em legislar, mas em usurpar o poder constituinte originário. O artigo 5º da Constituição estabelece que a inviolabilidade do direito à vida é cláusula pétrea. E seu parágrafo 2º estabelece que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Se vocês liberarem o aborto, vocês vão provocar um problema nas maternidades. A gente, além de fazer parto, mulher internada no banheiro, no chão, vai ter a fila do aborto. Quem vai fazer esses abortos? Isso é um problema sério. Aí vão, mas vamos fazer com dinheiro. Então, peraí, vamos cuidar das maternidades primeiro, porque as mulheres estão morrendo parindo. E aí vem a questão da Febrasgo que eu queria falar. A maioria dos obstetras é contra a ampliação da lei do aborto. Ela é a favor da lei atual. Isso tem pesquisas mostrando isso. E aí vem nessa questão que a Febrasgo está aqui apoiando a liberação do aborto. Os médicos ginecologistas não são a favor, os médicos não são a favor disso. O IBOP de 2003 mostra que 90% da população era contrária ao aborto. Em 2005, a aprovação do aborto diminuiu de 10% para 3%. Então, em 2 anos, a rejeição ao aborto aumentou. O Datafolha, em 2007, mostrou que o percentual dos que achavam a prática do aborto muito grave foi de 61% em 98% para 71% em 2007. E só 3% consideraram essa prática moralmente aceitável. Depois disso, não apareceu mais resultado de pesquisa. Eu não vou falar que ninguém está fazendo, tá bom? Eu só posso afirmar que ninguém está mostrando. Agora, se está fazendo ou não, eu não posso afirmar. O que eu posso dizer é que Sônia Correia, em 2009, ela disse num congresso de reprodução de direitos reprodutivos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que a rejeição ao aborto está aumentando ano após ano no Brasil. Há países onde o aborto é legal e a mortalidade materna é lá em cima, como é o caso da Índia. A mortalidade materna lá em 2010 estava em 200 mulheres por 100 mil nascidos vivos. Isso é impensável. E o aborto lá é legalizado. E aí vem mais uma das falácias. Que o aborto cresce, diminui quando é legalizado. Gente, isso foge até do senso comum. Isso não tem lógica. Se você legaliza, aumenta. O que acontece é o seguinte. Você legalizou, aumenta horrores. Com o passar do tempo, diminui. O que é que os falaciosos dizem? Mas diminuiu. Óbvio, diminuiu do momento que aumentou. Mas se você comparar com o basal antes, ele aumenta. Vídeo Uruguai, não sou eu que estou falando. Notícia, 37% em 6 anos. Aí você pode dizer, é notícia de jornal. Governo uruguaio. Está aí, aumentou de 7 mil para quase 10 mil. Não sou eu que estou falando. Fonte do governo uruguaio. Então, aumenta. Liberar, aumenta. E aqui é o meu último slide. Esse é o pior dos problemas. Na Islândia, você não tem mais síndrome de Down. Acabou a síndrome de Down. Por quê? Você vai fazer ultrassom, quem tiver qualquer doença, aborto. Eu não vou discutir a questão do Down, outras coisas e tal, embora eu seja contra. Só que serve para tudo. Hoje a medicina pode dizer tudo. E daqui a pouco a cor dos olhos e tal. Mas eu quero um olho azul. Tchau. Não sei o que tal. Tchau. Aborto. E aqui... É isso que eu quero mostrar, que é a questão de saúde pública, o último slide. Se você liberar o aborto, todo mundo vai ter direito a fazer ultrassom.
Atualmente, o ultrassom ele só é necessário em situações específicas, não é de rotina. Você vai ter que fazer. Além disso, a demanda por aborto vai aumentar demais. Isso tudo tem um custo. Quem vai pagar isso? Ah, mas o governo dá. O governo não dá nada. A gente trabalha em maternidades, masmorras, medievais. Que basta, eu convido qualquer um aí aqui na maternidade do Rio de Janeiro, todo mundo morrendo. Então, se não tem dinheiro para maternidade, vai ter dinheiro para fazer agora a casa de aborto? E está aqui, claro, o pré-natal da Prefeitura do Rio, como deve ser feito. A gente vê, então, que 96% das mulheres que morreram por causa de morte materna não morreram por aborto. As que morreram por aborto provocado, a gente está falando de 4%. Então, se a gente quer reduzir mortalidade materna, a gente tem que entrar no coração do problema, que é o problema assistencial da saúde do nosso país. E dizer o contrário é uma traição às mulheres brasileiras, porque desvia o foco, desvia recursos, e nós não podemos aceitar que a saúde pública do nosso país, que é uma engrenagem complexa, seja cooptada por interesses internacionais, porque a quem interessa a legalização do aborto? Aqueles que querem controlar o crescimento populacional no mundo, e a nossa nação, como eu mostrei, rejeita essa prática. A brasileira morre porque ela quer ganhar o seu bebê e não tem acesso, e não porque ela quer matar o seu bebê. A conclusão é que, exatamente ao contrário do que foi sustentado aqui pelos que estão interessados em promover o aborto, quando se legaliza o aborto, o número de abortos aumenta e não diminui. É no primeiro mundo onde se praticam mais abortos e não no Brasil. Por favor, não mintam para o povo brasileiro. Não subestimem a democracia. Democracia não é somente voto. Os brasileiros estão vendo o que está acontecendo aqui, sabem o teatro que está sendo armado e sabem como fazer valer seu papel no regime democrático. Muito obrigado.